que partiu para o céu. Ao mesmo tempo, um grande privilégio, a sua irmã Neuza antecedeu a Santa Neuza, que está sendo construída aqui na terra. Terezinha, então, ela recebe também o nome de uma irmã que já havia morrido, que tinha também o nome de Teresa, da família Martin. E aqui tem a relíquia de São Felipe e de Santa Zélia Martin, os pais de Santa Terezinha, e de Santa Terezinha do primeiro grau. Clarinha, e o que significa tudo isso? Porque também agora, esse rastro de santidade que continua para nós, nós vamos falar também, e eu não sabia, e me tocou demais, porque nada é coincidência, tudo é. Também este santo que fez esse caminho de santidade poderoso para o nosso Deus e inaugura para nós a possibilidade da santidade. Com ele aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Terezinha. Francesco Forgione. Alguém já ouviu falar desse nome? São Francesco Forgione. Alguém já ouviu? Levanta a mão. Mas quem já ouviu falar de São Pio? O nome de batismo de Francesco Forgione. E ele, então, depois, vai ser o amado Padre Pio. E no caminhar, São Pio, filho de uma família numerosa. Sua mãe, Giuseppa, Mama Peppa, seu pai, Grázio, tiveram 8 filhos. Pio, São Pio, Francesco, foi o 4, que recebeu o nome de um irmão que nasceu, viveu 20 dias e morreu e teve o nome de Francesco também. Coisas de Terezinha e de Padre Pio. Padre Pio, ele dizia assim, só para vocês entenderem o relacionamento deles, entre eles e o próprio arcanjo São Miguel. Santa Terezinha amava e venerava fortemente São Miguel Arcanjo. Nas suas obras completas, ela fala deste ferrenho lutador que combate por nós, São Miguel Arcanjo. Padre Pio, ele nasceu numa família muito humilde, uma família de camponeses, na cidade de Pietrelcina. Dizem alguns estudos que Pietrelcina significa pequena pedra. Não há-se ainda uma certeza, por causa do linguajar, do dialeto italiano, pode significar outra coisa também. Mas vamos ficar com aquilo que mais se conta, a pequena pedra. Ali nasce Francesco, de uma família muito humilde, muito simples. Sua mãe tem 8 filhos, alguns no céu. E Padre Pio, então, ele é forjado desde criança, tanto por sua mãe, quanto pelo seu pai, a ter 2 amores fortes no seu coração. E depois um terceiro, que por causa do que ele falava, ainda criança, percebeu-se que estava muito impregnado na sua alma. Padre Pio foi ensinado desde pequenininho a amar a Madonna, amar Nossa Senhora. Eles tinham o hábito na sua casa de rezar o Santo Rosário. E amar Jesus, amar Jesus. Amar Jesus de modo especial, Jesus que havia sido ferido na cruz. Jesus que tinha sido esmagado na cruz. Mas, aos 5 aninhos de idade, Francesco, ele já apresentava sinais de uma vida extraordinária ainda criança. Muitas vezes as crianças estavam brincando e a sua mãe dizia para ele, Francesco, vá brincar com os meninos, os outros meninos. Ele dizia assim, mama, não vou. Por quê? Por quê?
porque eles falam muitos palavrões. Nosso Senhor não gosta de palavrões. Não quero ficar com meninos que falam palavrões. Francesco, saia de casa e vá brincar. Ele, para não contrariar e nunca desobedecer a mãe, ele ia para o campo. E pequenininho, do que ele brincava? De ter nas suas mãos santinhos. Sabe esses santinhos que a gente, hoje aqui no Brasil, a gente ganha pequenininhos assim de gráficas? Aqueles bem pequenininhos. Eu acho que eu tenho aqui até um que eu quero mostrar para vocês. Porque esses pequenininhos que a gente tem, né? E ele tinha ali de São Cristóvão, de outros santos. Então ele passava seu tempo brincando com a foto dos santos. E ali Nossa Senhora falava com ele. Nossa Senhora aparecia para Padre Pio. Ele a via. Como ele via também o seu anjo da guarda. Ele conversava com o seu anjo da guarda. Constantemente. E alguns momentos, quando ele ainda criança, que chegavam e diziam assim: Nossa Senhora é muito bonita. E ele dizia: sim, ela é linda, eu falo com ela. Aí uns diziam assim: nós temos que rezar. Ele falou: não só rezar, mas falar com ela. Aí às vezes a sua mãe, o seu pai e outros adultos falavam assim: falar com Nossa Senhora, rezar para ela, né, Francisco? Ele falava: não, falar com ela. Sim, mas nós temos que falar com ela olhando para o céu. Não, falar olhando para ela. Como assim, Francisco? Ele dizia assim: você não vê a Madonna? Você não vê Nossa Senhora? Ele ficava espantado quando alguém dizia que não via Nossa Senhora e que não via o anjo da guarda, porque para ele era algo rotineiro e normal ver Nossa Senhora e ver o seu anjo da guarda. Ali se dava a infância de Francesco. Ali se dava o seu relacionamento com o céu. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, meus irmãos? Havia um relacionamento já com o céu. Um relacionamento com a Virgem Santíssima. Um relacionamento com o seu anjo da guarda. Mas já havia também parte espiritual. Francesco, por várias vezes, tinha que correr no campo onde ele estava brincando. Lembra? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: força, eu sei que o calor está intenso, o calor está demais, acorda. Você precisa ouvir essa colocação. Francesco, muitas vezes para não desobedecer sua mãe, ele então ia para o campo brincar. E como eu disse, ele brincava com a figurinha dos santos, dos anjos. E então, muitas vezes no campo, lhe aparecia um cão feroz, preto, que corria atrás dele, em assaltos de lhe atacar, de lhe morder, de lhe fazer mal. Ele era uma criança pequena, que ficava assustado com aquilo. Então ele corria para dentro da igreja, que ele tinha uma capelinha que ele tinha sempre como entrar, e ali ele trancava a porta e ele falava: Madonna, por que não me proteges? Tenho medo. Ele era pequeno e ele dizia: tenho medo, porque era um cão raivoso que o perseguia. E ele se acalmava quando ele, dentro da igreja, começava a contemplar a... Fraco, hein? Quando ele começava a contemplar a... Então, Padre Pio já nos ensina um caminho de santidade. Quando o inimigo te persegue, o que você tem que fazer? Ir dormir? Pegar o telefone e ligar para a primeira pessoa que você pensa no seu coração? Não. Contemplar a cruz. E ali ele contemplava a cruz e o sorriso voltava e a confiança voltava em seu coração. Essa é a infância de Padre Pio. Lógico, tem muitos detalhes, gente. Eu estou resumindo do resumo. Não tem condições de falar tudo, né? É muita coisa.
É uma vida de santidade extraordinária. E Padre Pio, então, é esse menino que vai crescendo, lógico, numa região da Itália, onde passa muitos franciscanos, capuchinhos, frades. Aqui, inclusive, é uma paróquia franciscana, né, de Guadalupe, não é isso? Tem alguém aqui que é de Fátima, aqui da Capela de Fátima? Aqui é uma paróquia, Capela franciscana, não é isso? Né? De Guadalupe. A capela é de Fátima, porém da paróquia de Guadalupe. Interessante, né? Nossa Senhora do México, aqui Nossa Senhora de Fátima, mas conduzida pelos franciscanos. Então, lá os capuchinhos e os frades, eles saíam mendigando, porque eles viviam da providência. Então, Francesco está acostumado a ver frades passando e pedindo esmola, pedindo pão, pedindo comida. E ele olhava um frei que passava, um capuchinho que passava e que tinha barba. E ele dizia para a mãe dele, ainda pequeno: mama, quero ser como o frei de barba. Tem alguns homens de barba aqui, né? Quero ser como o frei de barba. E a mãe dele dizia: Francesco, se Deus tem que você seja padre, padre você será. E ele cresce desejando isso. E isso é encaminhado até os seus 17 anos, quando ele entra no mosteiro, no convento, da mulher é mosteiro, né? No convento dos capuchinhos, da ordem de São Francisco de Assis. Porque tocado pela vida dos capuchinhos, da sua pobreza, da sua humildade, da sua obediência, da sua castidade, Francesco quer entrar. Ele entra aos 17 anos, frágil, com o esforço de seu pai, pobre, que vai para os Estados Unidos trabalhar para comprar o enxoval para Francesco entrar na vida religiosa. É uma dor em seu coração separar-se do seu pai. É uma dor no seu coração separar-se da sua mãe. Ele acha, inclusive, que não vai aguentar, porque ele tinha um amor, uma ligação muito grande com a mãe. E ali ele entra e experimenta todo o moer de Deus na sua vida. Ele experimenta todo o espírito de obediência da vida que ele agora abraça. Uma vida muito austera. Mas quando a gente fala austera, meus irmãos, austera mesmo. De muita penitência, de muita oração. Alguém aqui já foi na Itália? Ou tem família italiana, já foi? Levanta a mão. Sabe que lá, né, região muito fria, principalmente no inverno. O inverno muito rigoroso. Então lá quando se fazia frio, levantavam muito cedo, como é o hábito deles até hoje. E ali lavavam o rosto, as mãos, na água que muitas vezes estava congelada. A água na bacia era colocada, era congelada. E ali ele é forjado na sua vida. Eu não conhecia a vida de Padre Pio. Ele então recebe o hábito franciscano. Ele recebe a alegria de ser frei capuchinho. Eu conheci esse rosto de Padre Pio há muitos anos atrás, nesta foto, do jeito que está aqui. Depois eu vou deixar ali em cima para vocês verem. É a foto que a maioria de nós conhecemos, né? Mas o que me tocou não foi tanto o semblante dele. Quando este folder chegou até mim, o que me tocou foi essa foto dele já celebrando, depois eu deixo ali em cima para vocês verem, em que mostrava a chaga das suas mãos. Quando este folder foi feito, estava se terminando o processo de beatificação de São Pio de Pietrelcina. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto. Mas, quando eu olhei a chaga das suas mãos, que já eu vou rapidamente falar sobre isso, eu me apaixonei por ele. Eu o amei de todo o meu coração.
Alguém que eu nunca tinha visto, eu amava. Eu amava profundamente. Eu pedia a graça de vê-lo. Eu pedia a graça de senti-lo. Então, meses depois, eu estava lá no Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova. Eu morei 14 anos na Canção Nova. A Canção Nova aqui de Cuiabá não era ainda como é hoje, né? Toda cimentada. Nós trabalhávamos e era um chão batido. O rincão a gente estava terminando de fazer. E alguém chegou e me deu esse santinho do Padre Pio, que foi a Noedi, que é missionária ali, que ajuda ali na Canção Nova. E ela me deu este bilhetinho aqui do Padre Pio. E que eu queria que você rezasse comigo, porque foi o que muito me tocou. Diga comigo: Senhor, ao meu passado, a sua misericórdia, ao meu presente, o seu amor, ao meu futuro, a sua providência. E eu olhei para aquilo e eu disse assim, eu guardei, é este aqui, há mais de 17 anos atrás. E eu disse, eu sinto que este Padre me chama para ser filha dele. Ele me quer filha dele. E eu comecei a ler e a estudar. E quando eu lia e estudava sobre Padre Pio, as lágrimas vinham. Ele foi canonizado no dia 4 de novembro de 1969. 2 anos antes de eu nascer. Que eu nasci em 1970. E este homem, ele recebe, dentro da sua luta e da sua santidade, os estigmas de Jesus. Ele recebe as chagas, que eu vou deixar ali para vocês verem. Um dia, depois já de estar dentro da capela, no convento onde ele vive, ele então é visitado por Jesus no momento de oração e saem então as primeiras chagas nas mãos. As mãos começam a sangrar. Depois eu vou dizer um dado importante, as mãos sangram muito, ele cai no chão e não só as mãos, mas os pés também foram feridos. Depois dos pés foi ferido o lado. Então ele recebeu as chagas nas mãos, nos pés e do lado. Os estigmas de nosso Senhor. Agora presta atenção nisso que eu quero falar para você. A importância dessa relíquia de 1º grau de Padre Pio aqui conosco. Porque ele está aqui. Padre Pio está aqui. Ele é o único santo sacerdote que tem os estigmas. Clarinha, mas Santa Teresa d'Ávila teve o estigma da transverberação, ou seja, da chaga de lado. Mas ela é padre? Sim ou não? Francisco de Assis recebeu as chagas nas mãos, nos pés e na cabeça. Era padre? Santa Rita de Cássia recebeu o estigma na testa, um espinho. Era padre? E assim tantos outros santos. O único sacerdote que recebeu os estigmas, São Pio de Pietrelcina. Único. Existe nisso uma razão da vontade de Deus. Existe nisso um querer de Deus. Ele cai no chão machucado. Vem o Frei, que é muito seu amigo, e o levanta e ele chora muito, e diz para o Frei, seu amigo, e diz assim, estou com vergonha, não sei o que fazer com isso, não sei como viver com isso. Por quê? Porque Jesus permite que essas chagas apareçam. Grava na sua mente, repita comigo, por que essas chagas aparecem?
Porque quando as chagas apareceram, nota isso. Ele vai escrever isso depois numa carta à sua filha espiritual e outros filhos espirituais também. Padre Pio já tinha as chagas de forma invisível. Em 1909, ele recebe as chagas invisíveis. Então ele já tinha a chaga invisível, tanto da mão, quanto dos pés, quanto do lado. E vou dizer para vocês, alguns filhos espirituais tiveram privilégio, durante o momento que Padre Pio celebrava a missa, de ver Padre Pio coroado de espinhos. E, gente, não era um espinho, era coroado de espinhos. Então, também ele tinha a chaga da cabeça. Então, Padre Pio, ele recebe esses estigmas de Jesus como sinal mais veemente da escolha de Jesus crucificado nele. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia agora. Pega o seu pãozinho, por favor. Pega o seu pãozinho e abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Alguém fica de pé e lê para a gente com a voz bem forte. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Pode ler, meu amado. Palavra do Senhor. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bem forte. Mais uma vez. E esta palavra, ela se aplica fortemente a São Pio, porque quem disse isso foi Paulo. Paulo, nas suas lutas, ele dizia, animando a cidade de Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Padre Pio não fala isso só pela palavra. Padre Pio fala isso por aquilo que ele traz no seu corpo, no seu físico e na sua alma. Padre Pio faz agora uma menção para todos que estão ao seu redor: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Levem a chaga do crucificado também vocês. Atenção, levanta sua mão assim para o alto, as duas mãos, e fala comigo: eu quero trazer as marcas do ressuscitado, mas também daquele que foi traspassado, Cristo Jesus. E muitos de nós queremos alegria, né? A marca da vitória, não é assim? Muitos conhecem aqui, né? Essa música, essa expressão, marcas da vitória, que o Rodrigão canta muito, não é isso? Eu sou selado pela marca da vitória. A marca da vitória é constituída na cruz. Ela se torna gloriosa. Mas para ser gloriosa, ela também passa pelo sacrifício da dor. E Padre Pio não passou somente algumas horas. Ele a viveu com os estigmas 50 anos de sua vida. Gente, você sabe o que é você viver 50 anos de sua vida com uma chaga? 50 anos de sua vida jorrando sangue dia e noite das suas mãos, dos seus pés, do seu lado. Imagina isso. 50 anos. 59 pelos 9 de forma invisível.
Foi uma santidade, e aqui eu quero falar sobre isso do Padre Pio. Foi uma santidade cavada na cruz, no sofrimento, no oferecimento constante. Foi um sofrimento dado o tempo inteiro, aqui, junto com Jesus no crucificado. Padre Pio chegou a um ponto que ele dizia: eu não sei quem sou eu sou um mistério para mim mesmo, eu sou um mistério para mim. E não pensem que era só a dor das chagas, não. Porque um dia uma filha espiritual, posso me movimentar, Michele? Um dia uma filha espiritual perguntou para Padre Pio assim: Padre Pio, essa chaga dói? Essa chaga dói? O que vocês acham que ele respondeu? Sim ou não? Não dói? Vocês acham que ele disse que não doía? Não, ele disse assim, eu vou dizer para vocês o que ele dizia. O que ele disse? Porque muita gente pensa que Padre Pio, isso, obrigado, bem lembrado, vou falar também. Muita gente pensa que Padre Pio era um homem carrancudo, bravo, né? Eu vou dizer para vocês que era justamente o contrário. Mas essa filha espiritual, quando disse assim, Padre Pio dói, ele disse assim, filha, pega um prego grosso, bate no seu punho, e depois que você bater violentamente, torce ele dentro do seu braço. É isso que eu sinto. 24 horas, 50 anos. Gente, Padre Pio é aquela pessoa que a Escritura diz assim: eu completo na minha carne aquilo que falta, a paixão de Cristo. Aplauda, por favor. Porque é muito forte isso. Um homem forjado no sofrimento. E Abdias me lembrava aqui, não era só as chagas, porque esta Abdias, ele nunca deixava ninguém ver. Quando começou todo o movimento ao redor da santidade do Padre Pio, porque era impossível não ver ali um santo. O povo começou a agregar, né, gente? É igual nós, né? É igualzinho nós. O povo é povo, né? Povo é povo. Fala para quem está do seu lado, povo é povo. Basta a gente... Olha, vai chegar no Congresso das Santas Devoções, umas relíquias que cura. Aí todo mundo, eu preciso ir. Não é assim? Povo é povo. Saiu-se o comentário na pequena San Giovanni Rotondo, que tinha um fradezinho que tinha os estigmas. Lotou de gente. E aquilo era noite e dia. Noite e dia. E vocês sabem que a nossa igreja é mãe. E que a nossa igreja, ela é uma mãe forte. E todo aquele movimento chama a atenção do povo, mas também chama a atenção da igreja. E muita gente se levanta em amor a Padre Pio. Mas lembram do cão raivoso? Lembram do cachorro raivoso? E se levantou o próprio Satanás, o próprio demônio, que dia e noite procurava ocasiões para humilhar São Pio. Humilhava com ataques morais. Guarda isso, porque muitas vezes nós somos atingidos, às vezes pela língua, por uma mentira de alguém, por uma calúnia, por um olhar de alguém, e nós sofremos. A história do Padre Pio, ela é marcada por violentas calúnias. E eu não estou falando aqui de calúnia só de dizer assim, ele é um bravo, ele é um chato, ele é um charlatão. Não. Padre Pio era santo, uma santidade de obediência e de resiliência. Então, para macular a sua santidade, levantavam calúnias que ele dormia com mulheres, que ele tinha caso com as suas filhas espirituais, que ele tinha relação sexual com mais de 3, 4 mulheres num dia só.
Como se ele estava dentro de um convento e se muitas vezes para ele atender alguém era até dentro de um confessionário que tinha muitas vezes ali grade, cortina e gente. Padre Pio chorava e dobrava o coração. Nunca aceitou que falasse dos seus superiores, nunca aceitou que apontasse o dedo para a igreja. A igreja mandou pesquisadores, cientistas, médicos investigarem as chagas. Padre Pio passava pela humilhação de ter pessoas o examinando. Foi enviado para a guerra, porque lembrem que Padre Pio estava ali no meio da situação da Segunda Guerra Mundial. E ele então é exposto a grandes humilhações. Vem médicos de fora que querem provar que aquelas chagas que estão envolvidas em pano, nada mais se passa do que de um homem histérico. De um homem que tem histeria e que por causa da sua histeria, aquelas feridas aparecem no seu corpo. Padre Pio nunca deixava que lhe tirasse a roupa. Ele era muito casto, ele era muito retraído, tinha uma certa timidez, era bem-humorado, como muita gente pensa que não é, mas ele era bem-humorado, de muitas coisas ele ria, e ria muito. E Padre Pio então não deixava que ninguém lhe visse despido. Ele teve uma inflamação grande. Agora me foge a memória se foi uma vesícula. Se alguém lembrar desse detalhe, me confirma isso. E Padre Pio precisa ser operado. E ele não quer receber anestesia geral para que ninguém lhe tire a roupa. Ele aceita que tire um pedaço só da veste para isso ser visto somente o lugar onde está machucado para ser operado. Ele foi operado acordado sem anestesia. Cortado sem anestesia. Porque Padre Pio também tinha a chaga do ombro. Ele dizia que Jesus falava ao coração dele que ele precisava carregar com Jesus os muitos pecados da humanidade. Padre Pio lutava contra os infernos para levar as almas ao céu. De sua boca se escutava muitas vezes: as almas, as almas, as almas. Como precisa se lutar pelas almas. Como as almas pedem o sofrimento. Como as almas custam. Fala para o seu irmão que está do seu lado: a sua alma custa. Sua alma custa demais. Sua alma custa muito. Então Padre Pio é este santo tremendo dos tempos modernos, que tem algo extraordinário para dizer num tempo, e aqui não sou eu, é a própria igreja, grandes pregadores, como o padre exorcista, me lembro o nome, do Vaticano, Gabriele Amortes, quando ele falava de Padre Pio, ele chorava. Padre Paulo Ricardo, aqui da nossa arquidiocese, Padre Duarte Lara, grandes pregadores, mas não só. A igreja hoje sabe que no momento em que sacerdotes declinavam o seu amor a Deus, abandonavam a fidelidade da sua vida sacerdotal, levanta-se um sacerdote cheio dos estigmas para dizer: eu, Jesus crucificado, me manifesto no corpo dele. Porque o sacerdócio é algo tremendo de Deus. É algo tremendo do alto. Então Padre Pio, ele passa uma trajetória trazendo para si filhos espirituais que ele chama para levantar um povo, filhos que amem a Santa Igreja. Mas a igreja foi severa com São Pio.
Quando viu que muita gente ficava ao seu redor e queria já em vida proclamá-lo santo, porque os milagres já começavam a acontecer com Padre Pio em vida. Em vida. Eu vou falar 3 aqui para vocês verem que espetáculo. Então, em vida, muita gente já falava santo, santo, santo Padre Pio. Mas os seus superiores e o Vaticano o Santo Ofício toma uma decisão severa. Padre Pio é proibido quase mais de 10 anos de celebrar, de atender confissões, de falar com seus filhos espirituais. Tem que ficar trancado numa cela dentro do seu convento. E houve toda uma manifestação, toda uma ação humana, mas Padre Pio falava aos seus filhos: se vocês me amam, não façam nada, obedeçam. Não sou eu que preciso, não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja. A humildade dele era muito grande. Não é a igreja que precisa de mim, eu tenho que obedecer. Sou eu que preciso da igreja. Depois de muito tempo, depois de muitas ofensas, calúnias, chegaram a colocar, para vocês terem uma ideia, microfones dentro do confessionário, no parlatório, né, vamos dizer assim, onde às vezes se recebia pessoas para conversar, colocavam microfones para dizer que Padre Pio beijava as mulheres. Quando se escutava esse som, eram mulheres dando beijo na mão dele. E saía mentiras e calúnias de que ele estava beijando as mulheres. E tudo isso ele se submeteu em lágrimas. Afastado, todo o caminho de santidade de Padre Pio foi um caminho de muita humilhação e de muita obediência. Não foi fácil. Não foi fácil. Quando, depois de uma obediência profunda, em 10 anos de total silêncio, e aqui está outro traço de Padre Pio. Fala comigo, primeiro traço, humildade. Segundo traço, silêncio. Terceiro traço, que eu vou falar agora, confiança. Ele não perdia confiança em Deus. Nunca perdia confiança. Será que ele também parece com Santa Teresinha? Que nos ensina o caminho da confiança? Carlinha, muitas vezes, aqui nas minhas batalhas espirituais, ela falava para mim: amada, confia. Porque é difícil confiar, não é fácil. Por isso que nós temos esses santos que estão caminhando conosco para a gente confiar. Confia. Então, Padre Pio, recebendo todos os sofrimentos, ele tinha humildade, silêncio e confiança. E havia algo extraordinário, e aqui eu já vou terminando, que tem tanta coisa que eu gostaria de falar do Padre Pio para vocês, mas eu queria que vocês pegassem comigo Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Ai, graças a Deus, quem deu essa luz. Agora sim, tem essa alma generosa. O Zé não é mulher, né, mas deu a luz. Obrigado, Zé. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E que diz assim, vai lá para frente, tá? Versículo P. Ou no 8 mesmo. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro, cheias de incenso e de perfume, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo.
Tu és digno de receber o livro e de abrir, pois fostes imolado pelo teu sangue. Palavra do Senhor. Diante do cordeiro, cada um tocava cítaras, e taças de ouro ficavam cheias de perfume, que são as orações dos santos, que cantam um cântico novo. Uma menina é levada a San Giovanni Rotondo, totalmente cega. Ela nasceu cega. Ela não era deficiente visual por um tempo. Não, ela nasceu cega, sem a pupila. E quando ela vai a San Giovanni Rotondo e participa da missa com o Padre Pio, eram missas mais ou menos de 2h30, 3 horas, onde se existia uma presença realmente sobrenatural de Deus. Durante a Santa Missa, quando ela está ali, ela recebe o olhar de São Pio sobre ela, toda a graça. Estou resumindo, porque tem detalhes, mas não dá tempo. E então, aquela menina olha para sua mãe, e diz: estou vendo. E sua mãe diz: sim, filha, eu sei que você vê com o coração. Mamãe, eu estou vendo. Eu estou vendo o padre de barba. Eu estou vendo fulano, eu estou vendo as cores. E começa assim então um grande clamor, dizendo: milagre, milagre, milagre. Este é um dos milagres também contados no processo de canonização de Padre Pio. Impossível, porque ela nasceu sem a pupila, gente. E ela então não voltou a ver. Ela sim recebe a graça de ver, porque ela não podia enxergar, porque ela não tinha o órgão para enxergar. Pela intercessão do Padre Pio, pela presença do Padre Pio, ela volta a ver. Uma mãe estava com uma criança muito doente, passando mal, um bebê, e pega um trem e vai loucamente a San Giovanni Rotondo, sofrendo, chorando por aquele filho que está com febre alta. No caminho, a criança morre. E quando a criança morre, a mãe em desespero não sabe o que fazer. Ela sabe que se falar que a criança morreu dentro do trem, vai fazer ela descer, enfim, preparar sepultamento, voltar para casa e tal. Ela não tem o que fazer, abre a mala, tira as roupas, enfia a criança morta dentro da mala. E quando ela chega em San Giovanni Rotondo, em lágrimas, perto de Padre Pio, estou resumindo, porque tem detalhes, tá? Ela joga a mala aos pés do Padre Pio e diz para ele: faz alguma coisa pelo meu filho. Padre Pio então chora, porque ele chorava muito de amor, e diz: acalma-te, o bambino dorme, o bambino dorme. Padre Pio toma nos braços e a criança ressuscita. Aplauda Jesus, gente, porque são milagres tremendos. Então, Padre Pio é ali, junto dele, as graças acontecendo. Gente, se essa criança realmente não tivesse morrido, vocês concordam comigo que no percurso ela morria, sufocada pela mãe, dentro de uma mala. Ela realmente estava morta, ela voltou a viver. O último, tem casos maravilhosos. Quem sempre quiser aprender mais, nós fazemos um apostolado de Padre Pio. Há 14 anos eu faço. Toda quarta-feira lá na paróquia São João Bosco, 18h30. Falamos do Padre Pio e rezamos. Uma esposa vai com o marido que não quer se converter. Atenção, peça graça, hein? Da conversão para alguém que você ama. O esposo não queria se converter de forma alguma. E a esposa, de tanto insistir, fala: vamos comigo na missa do Padre Pio. Ele falou: não vou. Ela falava: vamos comigo. Ele falava: não vou. Tá, para você não me perturbar. Vocês imaginam italiano, né? Tem alguém de família italiana aqui? Tem? Levanta a mão. Como que italiano, quando está bravo, fala?
porca miséria, me deixa, né? E fala alto, é aquele povo, né, que fala alto. Não é assim na casa de vocês? Né? Vocês que são de descendência italiana. Olha, eu vou com você, só para você não me perturbar, mas vou ficar do lado de fora da igreja. Ela disse, bom, menos mal. É melhor ficar fora da igreja do que não ir. E foi com a esposa, mas foram também com o menino. Quando a esposa está dentro da igreja rezando e o menininho está lá, Padre Pio, que olha profundamente, então ele olhou para ela e disse assim para ela, diga ao seu menino para chamar o seu marido. Porque Padre Pio lia os corações. Lia no confessionário os pecados que a pessoa não contava. A mulher então fala para o filho. Filho, vá, diga a Padre Pio que diga ao seu pai que Padre Pio chama. Então o menino corre e chega para o pai. Papai, Padre Pio te chama. O pai para, perplexo, olha para os lados e diz, tenho que entrar. Se Padre Pio chama, eu tenho que entrar. E entrou correndo e gritando, miracolo, miracolo, miracolo. E por que era milagre? Porque a criança nasceu muda. Nunca tinha falado. E foi chamar o pai falando. Aplauda Jesus. Então, para terminar, eu quero falar, dar o sinal lá para mim, por favor, as intercessoras sabem. Eu quero dizer para você que Padre Pio é o cumprimento deste texto, do capítulo 5, versículo 8 que nós lemos. Um perfume extraordinário de santidade. Eu não lembro a data, meu irmão está aí, não sei se consegue lembrar. Aquela vez que eu falei de madrugada, segura um pouquinho, pede para segurar só um pouquinho. Que aquela situação, sim, eu estava em casa rezando, depois de muitos anos fazendo o trio do Padre Pio, e eu sou uma filha meio manhosa dele. Eu o amo muito. E naquele ano foi o seguinte tema, o perfume de santidade. Existe um mistério na vida do Padre Pio. Se eu errar o nome, vocês vão me perdoar, tá? Mas, se não me engano, é um dom extraordinário chamado, vou ver se eu pego aqui para não falar errado, osmogenesia. Vamos falar junto? Osmogenesia, que significa o dom do perfume. E naquele dia, naquele tríodo, nós tínhamos falado sobre o perfume do Padre Pio. Que uma das manifestações dele era o perfume que saía das suas chagas. Era incrível. Sempre saía perfume. Das faixas, de tudo que tinha. Era um perfume extraordinário. E então, nós tínhamos feito o tríodo. Muitas pessoas tinham recebido grandes graças. Grandes graças. Teve uma irmã que inclusive achou uma medalhinha no meio da rua, você lembra disso? Carla, não é? E terminou o tríodo e eu, como uma filha, que ele disse para mim que eu era filha dele, e assim então eu me comportei. Eu falei para ele assim, essa imagem veio de São Giovanni Rotondo para mim, de presente. E eu disse assim, bonito, hein, Padre Pio, para você. Eu ganhei a relíquia que hoje está lá na paróquia. Eu falei, bonito, hein, Padre Pio? O senhor deu sinal para tanta gente, mas eu pedi na sua presença e nada. Fui para casa. De madrugada, estava rezando dentro do meu quarto, meio magoada com ele, meio triste com ele. E ele disse para mim assim, dentro do meu coração, você não cansa de pedir provas de que eu sou seu pai. Clara, você é impossível. Aí eu falei assim, sou mesmo.
o quarto encheu de perfume. Meu quarto encheu de perfume. Era um perfume que ia e voltava. Vinha e voltava. E ele disse para mim assim: tá bom ou quer mais? Eu disse: tá bom. Ele disse: mas saiba que aos meus filhos, dos quais eu ficarei na porta do céu até que meu último filho entre, precisam amar a cruz como eu também amo. Então, se você amar a cruz, você terá muitas vezes a visita do meu perfume. E em momentos cruciais da minha vida, de evangelização e de ministério, muitas vezes veio este perfume, também de Santa Teresinha. Eu quero terminar dizendo para vocês como era Padre Pio. O irmão dele escreve: ele é santo. Ele passa muitas horas de leitura na capela. Às vezes, tarde da noite, ele está rezando. Ele não come muito, come pouquíssimo. Ele nunca janta e faz muitos jejuns. À noite, geralmente, ele vai para a capela e fica mais de 2 horas em oração. Ele tem uma vida contemplativa. Ele dorme muito tarde e geralmente dorme somente 3 a 4 horas por dia. Ele não vive de exageros. Ele atravessa corredores sempre rezando. O rosário é sempre sua arma. O rosário passa muitas vezes entre seus dedos. Ele ama Nossa Senhora das Graças. A ele sempre recolhe. Ele ama seus inimigos e os seus caluniadores. Por eles ele mais reza. Ele chora de amor por Jesus crucificado. Todas as vezes que ele eleva o cálice e a hóstia consagrada, ele parece não estar neste mundo. Ele fica mais de 2 horas imerso em Deus. Ele ama seus filhos. Ele abençoa os que maltrataram. Ele não se esquece do nome de nenhum. Ele lê o coração de todos. Ele está na porta do paraíso esperando todos que o invocam. Ele luta pelas almas. E das suas chagas sai um perfume extraordinário. Ele ama e ele adora Jesus como ninguém. Ele ensina que a cruz é o melhor caminho para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Filhos espirituais, tudo para lá, Carlinha. Filhos espirituais de Padre Pio, muitos trazem fotos dele, costurado nas roupas, porque nos campos de batalha se achavam às vezes, na Segunda Guerra, fotos do Padre Pio, e onde a bomba caía, se tinha uma foto dele, não explodia. Padre Pio é esse santo extraordinário, pelos milagres em vida e pelos milagres no céu, e que nos ensina um caminho de muito amor e de muita santidade. Por isso vamos receber aquele que sempre nos ama e nos amará. Eu convido você, vai abrindo as portas do seu coração, porque se nós cantamos a Santa Teresinha e nós cantamos a São Miguel, então nós também temos que cantar a Santo Padre Pio. Fica, Senhor, comigo.